Nós vamos continuar atendendo os nossos e-mails. Tem um e-mail aqui da Rosana, que é lá de Porto Alegre. Ela fala assim: Padre Fábio, como administrar o ciúme? Eu tenho me tornado cada vez mais possessiva. Possessiva com com meu marido e sobretudo com os meus filhos. Você já imaginou, já é difícil ter um marido, imagina ter maridos. Enfrento essa dificuldade no meu dia a dia e não sei se é a idade que está pesando sobre mim. Tenho muito medo de ficar sozinha. E com isso, tenho me apegado excessivamente aos meus filhos. Eles já estão na idade de saírem de casa, mas muitas vezes não saem porque eu fico impedindo essa partida, que será inevitável, pois os dois já estão um com o projeto de ir para São Paulo e o outro para ir para Florianópolis. Me ajude. O ciúme sem dúvida é natural na vida humana, né? Primeiro porque eu acho que o ciúme ele faz parte do amor. É impossível que exista amor sem que exista ciúme. Não é nenhum problema a gente reconhecer que sente ciúme. O ciúme é um desequilíbrio que nasce naturalmente toda vez que a gente ama. Porque o que é o amor? O amor é aquela sensação que nós temos de aconchego, de lugar conquistado, não é assim? O amor que a gente sente nos dá este conforto. O ciúme é toda vez que passa pela nossa cabeça a possibilidade de perder aquele conforto. Então é natural que nasçam inseguranças toda vez que a gente ama. Agora, primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que o ciúme existe. Nós não podemos negá-lo. Então, Rosana, o primeiro passo é esse, é você reconhecer. Porque o grande problema é quando a gente lida com o ciumento que não se assume, que não reconhece. E é uma dificuldade muito grande para a gente reconhecer isso. Eu tenho ciúme de você. Eu tenho medo de te perder. Então, identificar que muitas vezes o ciúme não tem causa, ele não tem motivos. Ele é fruto de uma bobagem. Porque se há um amor verdadeiro, se há um vínculo estabelecido, você precisa confiar na segurança deste vínculo. É meu amigo, é meu irmão, é o namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa. Todos os vínculos, eles correm o risco de passarem pelo processo da insegurança. Agora, a gente precisa administrar bem. E ciúme de pai e mãe com os filhos, ele pode ser um ciúme castrador. Ele impede muitas vezes a pessoa de ir além, de conquistar um espaço. Porque isso também é perigoso. Quando a gente diz que ama, a gente precisa, no avesso dessa revelação, garantir ao outro liberdade. A gente não pode acreditar num amor que não dê liberdade, que não permita. Não é assim? Então a mãe se diz que ama o filho e sabe que ele precisa estudar, que ele precisa ir buscar um futuro. E em nome desse amor, ela quer proteger demais e impedir que o outro vá conquistar o seu espaço. Então nós estamos diante de um amor nocivo. Porque a gente também precisa dessacralizar isso, né? Que às vezes a gente acha que o amor de mãe é perfeito. Não, não é não. Amor de pai não é perfeito. Aliás, eu acho que o único amor perfeito que existe é nos jardins. É o único que a gente sabe que tem, é aquela plantinha miudinha, né? Todos os outros amores precisarão ser purificados ao longo do tempo. E já dizia com muita sabedoria e mestria o nosso querido poeta Drummond de Andrade. Ele dizia: amar se aprende amando. E o equilíbrio entre o amor e o ciúme, porque não vai ter como você amar sem o ciúme, como, traduzindo aqui, como insegurança e medo de perder, é esse equilíbrio que vai acontecer à medida em que a gente se dispõe a amar. Então tá bom, eu te amo, eu tenho ciúmes, mas eu vou adequar um equilíbrio para que o meu ciúme não venha até mesmo prejudicar a nossa capacidade de amar e de ter um vínculo. Porque é muito ruim a gente conviver com ciúmes. É muito ruim você ser vítima e você vitimar alguém com seu sentimento de posse. A mãe, por exemplo, ela precisa olhar para o filho como uma outra pessoa.
O grande problema é que nós interpretamos o outro como nossa extensão, como nossa continuidade. E não é, isso não é uma verdade. O outro é um ser humano que tem uma vida própria. E o amor é a relação dessas vidas. O que é a relação? O encontro. Aquilo que a gente falava no início do programa. É o vínculo que vai sendo crescido, estabelecido e que vai dando essa segurança natural da vida. Por que a gente precisa de amar e ser amado? Porque é isso que dá o conforto existencial de você sentir-se bem, sendo quem você é. Não adianta você ter muito dinheiro, você ter um bom emprego, você ter sucesso, se você não tem gente que te ame quando você volta para casa. Isso é muito sério. Recorda-se de uma frase que eu acho que eu já partilhei com vocês aqui. Quando eu fiz um show lá no Palácio das Artes, um show muito bonito que eu tive lá o ano passado, eu estava muito emocionado. E quando terminou o show, quando eu estava voltando para o hotel, eu li Paulinho Pedra Azul, um dos maiores poetas de Minas Gerais, cantor, compositor, que embalou muito a minha vida com as suas canções, é um grande amigo meu hoje, mandou no meu celular assim: muito mais que ter duas pessoas. Não, eu fico muito feliz de ver todas aquelas pessoas te aplaudindo, mas eu desejo que muito mais que ter 2.000 pessoas te aplaudindo, você tenha alguns poucos amigos que possam lhe receber depois do aplauso. Isso é muito verdadeiro, minha gente. De nada vale você conquistar, alcançar, chegar longe, se você não tem alguém que te olha de perto. Tudo aquilo que você alcançou longe, que você foi distante, que você ultrapassou barreiras, fronteiras, só tem sentido se tem alguém que te olha de perto. E essa proximidade, a intimidade da nossa casa, né? Isso é importante demais. A gente estar cercado de pessoas que a gente confia, de pessoas que você sabe que te amam, que não vão envenenar sua comida, né? Ou que não tramarão contra você, que te defenderão de unhas e dentes, né? Os bons amigos são assim, né? Eu posso até falar mal dos meus amigos para eles, mas não deixo que o outro fale. Não é assim? É o amor. É o equilíbrio estabelecido. E o ciúme é muitas vezes a tentativa, né? A tentação humana de desmoronar isso tudo por causa de um desequilíbrio. Não. O amor, ele faz bem demais à vida humana porque ele nos coloca nessa segurança. Mas você, toda vez que sentir essa tentação de pensar que o outro é o ponto total do seu equilíbrio, não destrave essa compreensão. Não precisa ser assim. O ciúme nasce muitas vezes da interpretação errada que nós fazemos do outro. O outro não é você, o outro não é a sua continuidade. E amar consiste em você olhar para o outro, mesmo distante, sabendo que você tem a proximidade com ele também. Que de vez em quando ele vai embora, mas que do seu coração ele nunca parte. E por isso que a gente sempre volta para ficar ao lado das pessoas que nos deixam livres. Se insiste demais para ser seu amigo, é natural que você não queira. Porque o amor, a amizade, só nascem de processos naturais, de afinidades que vão acontecendo. Se existe insistência demais, não tem o encanto, não é? E a amizade não é assim, não. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu irmão. Não, não é assim. A vida, de vez em quando, dá aquela oportunidade do encontro. Encontraram de verdade, não foram peso um para o outro, e aí as coisas nascem naturalmente. O ciúme é aquela tentativa de acorrentar o outro, é a tentativa de fazer o outro ser a sua extensão, ser a sua continuidade, é impedi-lo de ser quem ele é, tentar moldá-lo de acordo com o seu desejo. Minha gente, às vezes nós temos a doce ilusão de que nós queremos ser amigo do outro, mas na verdade nós queremos usá-lo como nosso troféu. É horrível isso. Mas muitas pessoas vão se aproximar de você, não é porque querem ser sua amiga, não. É porque querem te ter na mão como se você fosse um troféu. Eu sou amigo de fulano de tal. Bobagem isso. Os vínculos mais antigos, por isso, ontem eu discutei isso. Eu, por exemplo, tenho muitos vínculos novos, muitas pessoas que entraram na minha vida.
Mas até nessas novidades eu já descubro alguma coisa antiga. É como se tivesse anos e anos e anos de convivência. Agora, olhe para os seus vínculos mais antigos. Quantos prevaleceram? Aí você vai entender. Você já teve ciúme, você já teve a tentação de possuí-los, mas você entendeu que não precisava possuir para ter. E que o amor nasce dessa gratuidade. Olhe para os seus filhos. Na tentativa de aprisioná-los, você causou um impasse terrível de convivência com eles. Pai não tem que aprisionar os filhos, precisa orientar, precisa ser na presença na medida certa, mas não tem que aprisionar. Você precisa dar a ele a liberdade de ser quem ele é. Eu queria ser pianista, não foi? Você vai ter que aprender esse piano. Não. Ninguém tem que aprender piano porque você não aprendeu. Isso é uma chatice. Isso acontecia 10, 20 anos, 30, 40 anos atrás. Ninguém tem paciência de fazer uma coisa em nome do outro. Isso é bobagem. Seu filho tem aptidões diferentes. Seu filho tem mundo diferente, cabeça diferente. Então agora a tentativa é adequar de maneira saudável o que você é com aquilo que a cria das suas carnes é. Isso é amor. É a disposição de estabelecer o vínculo para a vida inteira, mesmo que a gente seja diferente um do outro. O ciúme é a tentativa de segurar o outro em nós e muitas vezes impedir de que o outro seja ele mesmo. Hoje tem muito e-mail aqui falando dessas coisas. A Rita do Rio de Janeiro está dizendo uma coisa muito parecida. Padre, eu tenho me sentido muito insegura na relação com os meus filhos. Como proteger sem cair nos excessos da proteção? É a velha questão. Como é que eu posso proteger e ao mesmo tempo permitir a maturidade, o avanço do outro? É você ter sempre consciência de que só pode crescer à medida em que você está do lado, mas não segura a vida do outro em você. Por isso que a mãe, a boa mãe, é aquela que sabe administrar esse processo de crescimento, sabendo que o filho vai ter que sofrer também, que nós não temos como evitar o sofrimento dos nossos filhos. Você vai ter que mostrar a vida como ela é. Meu filho, se você beber, dirigir embriagado e atropelar uma pessoa, por mais que eu te ame, eu vou te denunciar à polícia. Você não vai encontrar na minha casa um esconderijo. Isso é maturidade. Isso é proteger sem excesso. Porque a maturidade só é possível na vida humana quando nós encaramos as nossas escolhas e assumimos as consequências que nascem dela. Você já observou que muitos sofrimentos nascem porque nós queremos viver as consequências das escolhas dos outros? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho essa obrigação. Muitos relacionamentos familiares são pesados por causa disso. A gente fica querendo impor ao outro as consequências das nossas escolhas. Tudo bem, eu sou solidário, eu vou ajudar, mas eu não posso viver as suas escolhas. É o limite. Isso é amar. Mesmo porque eu não posso entender que só eu tenho que amar o outro. Ele também tem que me amar. Ele também tem que saber que me respeitar e entender que eu não fiz as mesmas escolhas que ele. Então, para a mãe e para o pai serem essa presença que protege, mas ao mesmo tempo impede de amadurecer, é justamente você começar a analisar se você está tentando evitar os sofrimentos normativos que fazem parte da vida e de todo o crescimento humano. Não tem como viver a vida do seu filho. O dever de casa é ele que tem que fazer. Quantas vezes, eu chegava em casa e eu queria que minha mãe fizesse o meu dever de casa. Ou eu queria que a minha irmã fizesse para mim. Estou cansado. Não, é você. A obrigação é sua. E só vai brincar depois que fizer o dever de casa. Isso é proteger sem excesso. Então vem aqui, está doente, vou cuidar de você. Na hora da fragilidade, você é a mãe
que aquele filho frágil precisa. Mas na hora de crescer, tem que estabelecer a regra. Filhos sem regras, nós não vamos tolerar depois, porque ele vira um problema para a sociedade. A educação de hoje, ela vai ter repercussões na sociedade daqui 20, 10 anos. 10, 20 anos. Por quê? É o filho que eu estou entregando para a sociedade, é o filho que eu estou fazendo, né? No meu dia a dia, com o meu jeito de ser mãe, com o meu jeito de ser pai. Muitas vezes o despreparo das pessoas é assustador, minha gente. As pessoas não estão dispostas ao sofrimento, as pessoas não estão dispostas ao sacrifício que é natural de toda escolha. Não tem como só a parte boa da vida. Eu não tenho como só viver os louros da vitória. Eu tenho que viver o meu sacrifício de todos os dias para poder alcançar os meus bons resultados. Não tem como fugir disso. Essa regra é a dos atletas. Se o atleta quer superar os seus limites, ele tem que se empenhar nos treinos. É a regra dos músicos, não é verdade, Renato? Tem como aprender a tocar da noite para o dia? Não tem. Música exige tanta disciplina quanto o esporte. Agora, mas o meu filho está sofrendo tanto, tadinho, está sendo tão difícil o curso dele. Para com isso. A gente tem que ter pena de filho que está nas drogas, é do filho que está no crack, é do filho que está na maconha, da menina que está prostituída, dos nossos filhos que não souberam aprender a viver o sacrifício, dos nossos filhos que não aprenderam a lutar. A gente tem que ter pena de quem realmente está doente nessas situações. Agora, porque está trabalhando demais, não. Isso aí esquece. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que estudar. E o nosso amor protetor não pode impedir esses processos naturais que são importantíssimos para a vida humana. Porque se a gente não se dispõe a viver essa maturidade, nós vamos ficar um trapo qualquer, né? É muito fácil nivelar por baixo. Impressionante. Uma vez eu estava conversando com um professor universitário, um amigo meu, ele dizia assim: olha, na verdade, as faculdades estão cheias, os cursos estão lotados, mas é muito pouca gente que realmente está se capacitando para o exercício da profissão. Por quê? Porque hoje tem se nivelado muito por baixo. Eu me lembro que eu estudei em uma faculdade cuja média era 7, não era 5. Para a gente não ficar de segunda época, nós tínhamos que tirar, não 7, não 7,5. Na faculdade de filosofia lá em Brusque, a nossa média era 7,5. Abaixo disso, você estava na pendura. É uma média alta. Mas agora, se a média é só 5, eu corro o risco de ficar querendo a média 5. Que infelizmente o ser humano é assim. Se a gente estabelece uma média mais alta, nós vamos então ter um resultado melhor. Qual que é o grande problema do exame da UAB hoje? Você viu a vergonha que foi agora no tempo, né? Estava ouvindo um especialista dizendo que a prova está sendo formulada de maneira exigente demais, que não está contemplando o ritmo das universidades, das faculdades. Onde é que a gente tem que mudar? Mudar a prova? É provável que na situação atual nós não tenhamos condições de ter a prova com tamanhas exigências. Mas a gente não pode nivelar por baixo. A gente precisa pensar que quando a gente faz lá a mudança na base, quando eu começo a colocar para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, um pouco mais de exigência acadêmica, um pouco mais de disciplina, nós vamos ter depois universitários mais bem preparados e, consequentemente, profissionais mais qualificados. Porque isso é que faz a diferença, né? Isso faz a diferença na nossa vida. Se a gente é exigido do jeito certo, com a devida proteção, né? Porque também não pode ser um carrasco, eu vou dar uma resposta melhor. Eu lamento muito, por exemplo, eu tenho alguns déficits na minha formação acadêmica que eu não tenho como correr atrás agora. Eu tenho outras exigências. O meu estado de vida atual não me permite, nem sempre eu tenho condições de preencher as minhas lacunas como eu gostaria. Agora, se eu tivesse tido um acompanhamento melhor, desde menininho, né?
tivessem percebido as aptidões do Fábio são essas, vamos motivá-lo a estudar 2, 3 idiomas. Hoje, quem me dera se eu tivesse sido exigido isso, se eu tivesse chorado em cima dos livros de inglês, de alemão, de francês na minha adolescência, porque hoje eu estaria sorrindo para falar a língua. Agora, não foi exigido naquele momento, hoje eu vivo déficit. Hoje eu tenho a dificuldade. A minha vida corrida demais, os meus muitos trabalhos, não me permitem muitas vezes ter a oportunidade de mergulhar num outro idioma, de aprendê-lo. Agora, se isso é exigido na hora certa, e é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo pais tendo essa sensibilidade, vou dar ao meu filho o melhor da vida, estudo. É o único luxo que ninguém pode roubar de nós. Um ladrão pode entrar na sua casa e levar toda a sua mobília, toda a sua obra de arte, tudo aquilo que você considera importante. Agora, um ladrão nunca vai roubar o que você sabe. E essa riqueza, minha filha, meu amigo, quem nos dá é a vida na hora certa. A sabedoria, a possibilidade de você conversar, de você se expressar, de você ter condições de ser alguém. Isso é fantástico. E é você que vai dar ao seu filho. Essa herança não passa pelo seu dinheiro. Claro, se você tem condições financeiras para favorecer este crescimento, é ótimo. Mas a gente sabe que hoje existem muitos recursos que, se você coloca o seu filho para desde pequeno estar acostumado ao sacrifício, à disciplina, palavras que nós quisemos retirar do nosso dicionário. A sociedade pós-moderna não quer saber de sacrifício, não quer saber de dificuldades. Nós queremos a vida facilitada. Queremos tudo muito facilitado, mastigadinho. E aí quais são as consequências? O despreparo profissional. Em outros tempos nós tínhamos muito mais qualidade humana, qualidade... Por quê? Por que as pessoas eram mais preparadas? Porque talvez fossem mais exigidas, não sei. Eu acredito que hoje nós precisamos voltar a cultivar a disciplina, ter capacidade de se sacrificar por alguma coisa para que a gente alcance o resultado. É assim que a gente cresce, né? É assim que Deus age em nós. Porque também a religião bem vivida é aquela que vai nos ensinar a disciplina das coisas. Não, eu não vou bater nele, eu não vou ser cruel, porque eu me disciplino. Eu tenho um referencial de verdade que me pede para não ser assim. Vou lutar contra as minhas mesquinharias. Não vou querer prejudicá-lo, não vou querer tomar posse dele. Por quê? Porque eu sei que ele é um outro ser humano e eu quero amá-lo do jeito certo. E quando a gente ama do jeito certo, sem dúvida, a gente tem mais disposição para a vida, a gente começa a ficar mais leve e a gente é naturalmente mais feliz. É o que eu desejo a você. Que na experiência de dedicar-se a você e aos que você ama, você possa aprender cada vez mais, assim como eu quero aprender, o melhor caminho, o melhor jeito, para errar menos, quem sabe, e para ter mais satisfação de ser quem você é. Muito obrigado pela sua companhia. Próxima semana a gente volta com o programa Direção Espiritual. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.